do Grupo 10 da disciplina de Extensão Rural, tendo como professora a doutora Cíntia Meirelles Martins, e da disciplina de Sociologia Rural, com a professora doutora Ruth Helena Cristo Almeida. Estamos aqui para entrevistar o professor Dr. Djaci Barbosa Ribeiro, do projeto Carroceiro UFRA, professora doutora Fernanda Peixoto Martins, do Canil Gatil UFRA e do projeto Entrelaço, também da UFRA, e investigador da DEMA, médico veterinário Luiz Monteiro da Silva Júnior. O tema desse trabalho é construção de elos, relação entre maus tratos a animais e violência doméstica. Portanto, queremos assim entender melhor se existe esse elo e como esse elo é construído, e se no período de pandemia foi possível observar uma maior incidência de casos. Então, com palavra, o professor Dr. Djaci. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa, tá? E agradecer pelo convite. Eu vou responder a primeira questão com relação à relação entre violência doméstica e violência com os animais. Isso já está mais do que comprovado, tá? Que as pessoas que são violentas para com a família são violentos também com os animais. E o inverso também é verdadeiro. As pessoas que são violentas com os animais, na maioria das vezes, são violentas com as famílias. Essas pessoas violentas, elas não distinguem o ser humano dos animais. Na verdade, quem sofre mais são os animais, porque a maioria deles não falam, né? Não tem como exteriorizar essa vulnerabilidade e não guardam rancor, tá? E o humano não, o humano ele exterioriza, ele fala ou ele prende, ele segura aquela situação de maus tratos e algumas vezes ele te trata mal também e quem vive dentro da família sabe que se guardam rancores. E o animal não, o cão, o cavalo, esses animais, eles normalmente não. Você pode bater num animal e com 10, 15 minutos depois ele chega com todo o carinho que ele tem para dar, que é infinito esse carinho, essa responsabilidade, esse respeito que ele tem pelo humano, a dependência que ele tem pelo humano. Então, se você for pensar por esse lado assim, psicológico, é muito mais fácil se maltratar animais porque eles não guardam esse rancor. Você bate num cachorro, com 10, 15 minutos depois ele está abanando o rabo para ti. Você bate num gato, daqui a pouco ele está te procurando carinho. Os animais eles são seres sencientes, obviamente, isso já está mais do que definido. E alguns animais têm característica, têm condições de guardar memória. Mas essa memória, ela não é assim o que determina o caráter do animal. O animal, se ele gosta de uma pessoa, ele pode sofrer uma injúria e continuar defendendo, continuar gostando, continuar respeitando aquele elo de amizade, de dependência que ele tem com o humano. Eu acho que isso favorece até mais os maus tratos aos animais pelas pessoas que são as violentas saberem disso, terem ciência disso. Com relação à segunda pergunta, a gente não tem dados, né? Não existe um levantamento. O que a gente sabe é que aumentaram muito o número de adoções, até porque nós ficamos muito presos, limitados fisicamente dentro dos lares, e a dependência aí daquele elo, aquele afago, né? A gente depende disso, obviamente, e aí então aumentou aí o número de casos em que vários animais aí foram adotados. Mas a gente tem o outro lado. O lado já foi discutido isso em televisão, em algumas reportagens, em que se aumentou muito o número aí de divórcios, de separações, porque pelo outro lado, né, você tem aí indivíduos com ideologias, com pensamentos, com hábitos diferentes que passaram a viver confinados durante muito tempo. E aí saturou aí algumas relações. E eu acredito que esse mesmo sentimento de conviver muito intimamente durante muito tempo com o indivíduo terminar em separação, divórcio, eu acredito que esse também é a mesma relação para com o animal. Provavelmente
esse relacionamento muito íntimo durante muito tempo com o animal pode sim ter acendido aí a questão dos maus tratos. Até porque muitas pessoas sentiram a necessidade de adotar o animal e agora a gente viu que após a pandemia, muitos desses animais foram abandonados. Então a gente também aumentou agora no pós-pandemia o abandono desses animais que foram resgatados. E obviamente esse sentimento pode ter sido gerado por um sentimento de violência dentro das casas que a gente até pode não estar sabendo. Eu acredito que sim, a resposta eu acredito que sim, que tem aumentado também a violência contra os animais nesse período de pandemia. O meu nome é Luiz Monteiro Júnior, eu sou investigador de Polícia Civil, médico veterinário e atuo na Delegacia de Proteção Animal na Divisão Especializada em Meio Ambiente e também no projeto Sala Verde Ambiente Seguro da Polícia Civil. Existe uma teoria que é colocada no direito chamada teoria do link, né? Link, que é relacionar um fato a outros semelhantes. Quem maltrata um animal, hoje existe casos de crianças que vão aprendendo até com uma convivência com outros, algum familiar, que bater em gato é bom, chutar o cachorro também. Então ela nasce com ela é criada com essa intenção que tem essa índole de maltratar os animais. Chutar cachorro, chutar gato, tentar até matar o bicho, torturar os animais. E o cidadão que acomete isso desde a sua adolescência, da sua infância, adolescência, depois da fase adulta, se ela maltrata o animal, ela pode ser um marido que espanque a esposa, um pai de família que espanque seus filhos, não vai ser um bom pai de família, porque é ligado aí, isso aí é a teoria do link. Quem maltrata um animal, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ser uma pessoa agressiva também no ambiente familiar, com a esposa, com os filhos, às vezes até com os próprios pais. Então tem relação sim da violência familiar com a violência com os animais desde a infância. Aí está explicado pela teoria do link. O senhor presenciou alguma dessas agressões? Não presenciei ao vivo, mas chegou ao nosso conhecimento casos, e quando a gente foi apurar, e a gente conversando com a pessoa, ou você puxando os antecedentes, você vê que a pessoa que está maltratando o animal, às vezes já responde por violência familiar ou doméstica. Então, não que nós vimos acontecer, mas nós ligamos um fato a outro quando você puxa os antecedentes de uma pessoa. Então, aí a pessoa está sendo autuada por violência doméstica familiar. Quando você vai ver os antecedentes deles, ele já respondeu por maus tratos a animais, um TCO, que antigamente era um TCO, hoje é flagrante. Então, nós já vimos sim. Não só um, vários. Aumentou o caso de agressão contra animais, né, de pessoas que batiam, que espancavam, que torturavam os animais. Então aumentou sim consideravelmente. Eu posso dizer sem medo de errar que aumentou em torno de 50% o número de ocorrência de maus tratos animais com a pandemia. Eu sou Fernanda Martins, sou médica veterinária, professora da UFRA. Eu vou começar falando a definição da OMS sobre violência. Então, violência é o uso da força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou mesmo contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Então, de acordo com essa definição, a violência ela pode estar em 3 grandes grupos: dirigida contra si mesmo, interpessoal e violência coletiva. Na violência interpessoal, existe aquela que é entre pessoas, né? Então, ela pode ser familiar ou comunitária, né? A familiar envolve parentes ou terceiros que vivam sob o mesmo teto, basicamente. Então, a violência contra animais, ela está incluída nesse contexto, né, da violência interpessoal. Mas por quê? Isso porque o ambiente familiar, né, o conceito de família atualmente, ele é um pouco mais amplo. Ele está baseado nas relações de afeto, né, de pessoas que dividem um mesmo ambiente,
E essa família ela pode ter múltiplas composições e estão fundamentadas no afeto. Então, esse conceito, ele reconhece também a família multiespécie. Reconhece, então, os animais como membros da família. Por isso, é que a violência contra animais, ela também está incluída na violência interpessoal, na violência familiar. Então, e a comunidade científica, ela já reconhece a relação que existe entre maus tratos aos animais e e violência contra outros membros da família, né? E é isso que é chamado de teoria do link ou teoria do elo. E existem vários estudos que relacionam esses casos e demonstram que existe um ciclo de violência por parte de um adulto, que é o agressor. Essa pessoa geralmente tem um histórico de ter vindo de um lar caótico, tendo sido ela própria abusada, né, sofredora de violência, ou ter algum transtorno de personalidade. Então, geralmente, a violência, os atos violentos começam contra uma vítima que tem menos condição de se defender, que são os animais, e depois vai se estendendo a crianças, idosos e a mulher. Então, muitas vezes, quando o indivíduo tem esses traços violentos, ele já apresenta agressões contra animais desde a sua infância, né? Já existe essa associação. Inicialmente, as pesquisas sobre a teoria do elo, elas foram centradas no uso de crueldade contra animais como um fator a ser avaliado em casos de assassinatos em série. Então, existem diversos casos na literatura mostrando, né, que aquela pessoa que depois passou a ser um assassino em série e tudo, já cometia esses atos na infância contra animais, tá? E hoje esse conceito ele é ampliado, assim, a pessoa não precisa chegar a ser um assassino em série, né? Mas os maus tratos contra animais têm sido estimulados que eles sejam denunciados porque eles seriam um preditor de casos para a violência humana. Então, da mesma forma que muitas vezes a gente tem nos animais uma sentinela para algumas doenças, como por exemplo, febre amarela, o macaco é sentinela para febre amarela, né, primatas. Cães são animais sentinela para leishmaniose. A gente teria os animais domiciliados como sentinelas para violência também. Esse é um conceito que tem sido trazido e estimulado que o veterinário possa ter um suporte de diversos órgãos públicos para lidar com casos de violência contra animais. No Brasil, a gente tem uma legislação específica que protege os animais contra maus tratos, né? Que é a Lei Federal de 1998, a Lei 9.605, e que dispõe, inclusive, de sanções penais e administrativas em caso de atividades lesivas aí contra os animais. Então, assim, amparados por lei, nós estamos para fazer as denúncias. O que ocorre é que, às vezes, o veterinário ele tem dificuldade de detectar o que é maltrato e também de saber como agir num caso desse. Então, assim, o que seriam esses maus tratos, né? Primeiramente, negligência grave é maus tratos, abandono é maus tratos, crueldade, queimar, bater, cortar, prender, deixar passar fome, também são maus tratos, tá? Qualquer ato que ponha em risco o bem-estar do animal, né? E o tutor não esteja agindo para corrigir o problema. Então, o que esse veterinário que recebe esse animal, muitas vezes, pode fazer? Quando ele não sabe o que fazer de imediato, uma coisa que ele pode fazer é hospitalizar o animal. Aí ele vai internar e ele tem tempo, então, para se informar melhor,
para pedir apoio, pedir ajuda, né? E saber como fazer de uma forma mais tranquila, mais calma, tá certo? Mas a primeira coisa é tentar ver se esse tutor consegue receber informações, se ele está aberto a receber informações para ele detectar se a pessoa quer ou não cuidar realmente do animal. Então, quando a gente percebe que não, o melhor primeiro passo é hospitalizar o animal. Aí sim, avaliar, você pode também solicitar um apoio, né, do CRMV, do Ministério Público, da Delegacia de Polícia, são locais onde podem ser feitas denúncias, né, ou outras instituições públicas que façam fiscalização de maus-tratos no município. Às vezes uma ONG possa dar apoio, né, para que você tenha um suporte e não se exponha também há um risco, né? Porque esse é o maior medo das pessoas de fazer denúncias. Então, se avaliando junto, inclusive, assim, de uma forma ideal, seria com uma equipe multidisciplinar, né? Com psicólogo, assistente social, avaliar se a intervenção com o tutor pode ou não melhorar a situação, né? Se pode, aí elaborar um plano educativo para fazer essa melhora junto ao tutor e monitorar. Mas se a resposta é inadequada, aí são os casos de denúncia, de documentar por fotos adequadamente o que está acontecendo, se você não consegue hospitalizar o animal, né? E reportar o caso. E reportar à delegacia de polícia, a instituições de assistência social, conselho tutelar e secretaria da mulher, se é percebido que esses elementos da família já estão envolvidos também. Então, essa é uma área que pertence a uma parte da medicina veterinária que se chama medicina veterinária do coletivo, que atua nas relações humano-animal de todos os tipos, né? Desde dessas relações que geram o abandono dos animais e acaba por a gente ter que fazer planejamentos de controle populacional, até maus tratos e também partes positivas da relação humano-animal. E essa é uma área extremamente nova no mundo todo, mas principalmente no Brasil. É por isso que a gente ainda fica tão inseguro de saber como agir. Então é importante se conectar com o seu órgão de classe, com o nosso CRMV, CFMV, para que a gente possa ter essa rede de apoio. Ela pode variar entre as localidades. Uma universidade, existem universidades que têm programas de apoio, seja por produção de material educativo para isso, para informação de veterinários e de pessoas, né? De que eles devem denunciar quando a violência está ocorrendo contra o animal, de forma a proteger o animal e também de proteger as pessoas, né? Nessa perspectiva que eu apresentei para vocês, do animal ser como fosse uma sentinela, um indicador, né? Um primeiro peão no jogo que mostra pra gente onde que aquele jogo vai dar. Então era isso que eu queria falar para vocês. Se houver alguma pergunta, alguma outra forma de eu contribuir, eu estou à disposição. Eu gosto muito dessa área e acho bastante importante que a gente discuta para que a gente tenha ferramentas para lidar com isso.